Seja bem-vindo ao curso Em Busca de Jesus, um podcast para membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e amigos da fé cristã. Este curso foi criado por John Hilton e traduzido e narrado em português por Alcenir Souza. Vamos começar nossa conversa de hoje com uma analogia. Imagine que você acorda e há um enorme buraco em seu quintal. É tão perigoso que quando as crianças estão brincando, elas podem cair e se machucar. Para proteger seus filhos, você constrói uma cerca ao redor do buraco. Podemos comparar o pecado ao buraco em seu quintal. Quando as pessoas caem no buraco do pecado, elas ficam feridas espiritualmente. Para nos proteger e proteger os outros, construímos cercas em torno do pecado para nos impedir de correr perigo espiritual. Como um exemplo concreto, considere a palavra de sabedoria. Beber álcool seria como estar caindo no buraco do pecado. Então, para me proteger, eu poderia criar uma regra pessoal de segurança de não ir a bares. Não é pecado ir a um bar, mas para algumas pessoas isso poderia ser uma cerca útil para ajudá-las a evitar o álcool. A palavra de sabedoria é o que eu chamo de lei fundamental, algo que é necessário para se ter uma recomendação para o templo. Não ir a um bar é uma regra pessoal de segurança, algo que me protege de quebrar uma lei fundamental. Esta ideia de regra pessoal de segurança é antiga. Os primeiros líderes judeus usavam a frase, abre aspas, fazer uma cerca em torno da lei, fecha aspas, para descrever regras extras colocadas em práticas para ajudar as pessoas a evitar a violação de mandamentos. Um grupo de judeus que tinha regras pessoais de segurança particularmente rigorosas era dos fariseus. O antigo historiador Josefo escreveu, abre aspas, os fariseus entregaram ao povo muitas observâncias sucessórias de seus pais, que não estão escritas na lei de Moisés, fecha aspas. Eis um exemplo de Mateus 15, abre aspas. Então chegaram a Jesus os fariseus dizendo, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Fecha aspas. A frase tradição dos anciãos refere-se às regras pessoais de segurança que os fariseus haviam criado. No tempo de Cristo, a lei central era a lei escrita de Moisés, os 10 mandamentos, por exemplo. Mas havia também numerosas leis complementares. Muitas das regras pessoais de segurança dos fariseus referiam-se ao dia do Senhor, o sábado. Manter o dia do Senhor sagrado é uma lei fundamental. É um dos 10 mandamentos. Para evitar que as pessoas violassem este mandamento, os fariseus criaram regras pessoais de segurança, como não andar muito longe, carregar certos objetos ou acender um fogo no sábado. Veja, estas ações não violavam necessariamente a lei fundamental. Elas eram cercas para impedir que as pessoas infringissem a lei fundamental. É claro que hoje fazemos coisas semelhantes. Existem regras pessoais de segurança em torno de muitos mandamentos e vêm de várias fontes, incluindo professores, famílias, cultura, profetas e o Espírito Santo. Quer percebamos ou não, frequentemente interagimos com essas regras. Considere as seguintes perguntas. Este filme é apropriado para eu assistir? Deve-se impor regras rígidas de recato às crianças pequenas? Que tipo de roupa de banho é apropriada? É correto fazer um passeio de carro panorâmico com minha família no domingo? Que tal um passeio de barco no lago? Suas respostas e reações a estas e outras perguntas similares dependerão dos tipos de regras pessoais de segurança que você tem e do quanto você se apega a elas. Para um exemplo concreto, considere a lei da castidade, uma importante lei fundamental. Como a tentação de não ser casto é forte, uma variedade de regras pessoais de segurança poderia ser colocada em prática para nos ajudar a guardar esta lei. Por exemplo, uma mãe poderia fornecer uma regra pessoal de segurança para seus filhos. Você nunca deve ir para o quarto de uma pessoa do sexo oposto. Ou, uma estudante universitária não casada poderia considerar não beijar por mais de alguns segundos, por exemplo. Entenda, entrar no quarto de alguém do sexo oposto ou beijar por mais de 5 ou 10 segundos não violam a lei da castidade. Todavia, estas ações pessoais podem ser utilizadas como proteções postas em práticas para ajudar a evitar que as pessoas quebrem a lei fundamental. Hoje, vamos falar sobre 6 aspectos das regras pessoais de segurança. E, é claro, vamos ver como Cristo interagiu com elas e explorar os ensinamentos relacionados. As regras pessoais de segurança têm tanto prós como contras. Vamos começar discutindo um benefício das regras pessoais de segurança. Elas podem nos ajudar a evitar o pecado. Jesus disse, abre aspas, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu digo? Fecha aspas. Às vezes nos concentramos no fato de que Jesus nos ama. E isso é verdade. Jesus nos ama de fato, mas Ele também quer que realmente cumpramos os seus mandamentos. Aqui está uma pequena história para ilustrar por que as regras pessoais de segurança podem ser úteis. Quando eu era um estudante universitário, um dia eu estava dando uma carona para uma amiga.
No caminho, decidi me divertir um pouco e cerca de 2 quilômetros do apartamento dela, coloquei o carro em ponto morto e na sequência coloquei o pé esquerdo em cima do meu assento e disse que faria o resto do caminho dessa maneira. Não tenho ideia porque achei que isso seria legal. Entrei na rua dela indo a 30 km por hora. Estava claro que eu conseguiria aquela façanha incrível. Entrei no estacionamento e ao passar pelas barras de segurança, coloquei meu pé no freio. Mas nada aconteceu. Eu estava pisando com força no freio, mas o carro continuava indo. Bom, eu subi a calçada, bati na parede do apartamento e finalmente parei completamente. Fiquei atordoado. O que tinha acontecido? Foi só então que eu percebi que, por ter colocado meu pé esquerdo sobre o banco, eu havia perdido minha noção de espaço e tinha errado o pedal do freio. Aprendi uma lição importante com aquela experiência. Sabe, se você tivesse me dito em algum momento, John, você está fora de controle, eu teria rido. Afinal, claro que eu sabia como parar um carro, mas no momento crítico, quando eu realmente precisava parar, eu estraguei tudo. Era uma questão de 2 ou 3 segundos, mas isso foi tudo que eu levei para bater o carro. Há um princípio semelhante com os mandamentos. Podemos pensar, eu posso parar a qualquer momento. Se alguém disser, ei, você está se aproximando demais da linha, poderíamos pensar, tudo bem, relaxa, eu não vou deixar as coisas saírem do controle. Mas então, em um momento crítico, fazemos escolhas que prometemos nunca fazer. Regras pessoais de segurança inspiradas podem nos ajudar a evitar tais situações. Elas podem ser os freios, por assim dizer, para evitar que caiamos em pecado. Tais regras vêm do Espírito Santo e dos profetas. Há muitas regras pessoais de segurança que podem ajudar a nos manter seguros. Pense por um momento, que regras pessoais de segurança você tem? Deixe-me falar-lhe de uma das minhas que desenvolvi quando eu era um jovem adulto. No final de minha missão, o elder Richard G. Scott do Quórum dos 12 veio falar com os missionários. Ele deu uma mensagem semelhante à que ele compartilhou na BYU, dizendo, abre aspas, escolha um momento de profunda reflexão espiritual quando não houver pressão sobre você. Você pode confirmar suas decisões por meio de impressões sagradas. Decida então o que você fará e o que não fará para expressar seus sentimentos. O Espírito o guiará. Então, não altere essas decisões por melhor que pareça a opção. A realização de seus sonhos depende de sua determinação de nunca trair seus padrões. Fecha aspas. O elder Scott nos disse essencialmente para criar uma regra pessoal de segurança referente à lei da castidade. Eu orei sobre isso e estabeleci um padrão que o Espírito Santo confirmou em meu coração. Enquanto eu estava na missão, foi fácil vivê-lo. Após minha missão, eu já estava em casa por alguns dias e fui ao meu primeiro encontro com uma jovem com quem eu já tinha tido algumas oportunidades sociais antes da missão. Eu estava mostrando ela algumas fotos do meu tempo como missionário e ela estava me mostrando fotos da faculdade. Aí a conversa meio que acabou. Eu olhei nos olhos dela e ela olhou nos meus olhos e percebi que naquele momento eu tinha uma chance de quebrar minha regra pessoal de segurança. Então eu olhei para ela e disse, alguma vez lhe falei sobre o padrão que eu estabeleci para mim mesmo em minha missão? Agora, em retrospectiva, havia uma maneira muito melhor de eu ter abordado a situação, mas eu ainda estava aprendendo as habilidades de interagir com as pessoas. Minha amiga disse, não, você não me falou nada sobre isso. Qual foi o padrão que você estabeleceu para si mesmo? Eu contei a ela. Após me escutar atentamente, ela disse, isso é a coisa mais estúpida que já ouvi. Assim, quando você estabeleceu uma regra pessoal de segurança, não há nenhuma garantia de que todos o apoiarão. Para ser honesto, não creio que estivesse em grave perigo de quebrar a lei da castidade naquela noite, mas acredito que minha lei pessoal me manteve fora de algumas situações difíceis durante os 2 anos seguintes e sou grato por isso. Um segundo aspecto das regras pessoais de segurança é que, se não tivermos cuidado, elas podem se tornar um fardo pesado. Imagine que há um lindo mirante com uma vista incrível, mas que fica em um penhasco. Você fica preocupado com a possibilidade de alguém cair do penhasco, então você constrói uma cerca para manter as pessoas seguras. Mas então você pensa, e se alguém pular a cerca? Então, você constrói uma cerca mais alta ainda, e na sequência, mais uma, só por precaução. Daí, um dia, alguém vem ao mirante para ver o pôr do sol e comenta, eu pensei que aqui era um lindo mirante, mas tudo que posso ver agora são as cercas. Se não tivermos cuidado, as regras pessoais de segurança podem se tornar um fardo. O elder Dieter F. Uchtdorf compartilhou. Guardar os mandamentos pode tornar-se um problema para alguns, porque há tantas coisas que devemos fazer e tantas que não devemos, que o simples ato de tê-las sempre em mente pode ser um desafio. Às vezes, ampliações bem intencionadas dos princípios divinos, muitas vezes provenientes de fontes não inspiradas,
complicam ainda mais as coisas, diluindo a pureza da verdade divina com adendos criados pelo homem. Uma boa ideia que funciona bem para determinada pessoa pode criar raízes e se tornar uma expectativa, e gradualmente os princípios eternos podem se perder no labirinto de boas ideias. Fecha aspas. Veja a seguinte situação hipotética. Uma mulher se sentiu inspirada a ler 30 minutos por dia do livro de Mórmon. Ela está fazendo, adorando e sentindo bem com essa prática. Então, na Sociedade de Socorro, a professora convida as mulheres a lerem todos os discursos da última conferência geral durante o próximo mês. Durante a semana, sua irmã ministradora a visita e diz: você deve anotar algo todos os dias onde você percebeu a misericórdia de Deus. Em complemento, durante um devocional, um membro do Sumo Conselho compartilha uma mensagem sobre a importância de se manter em dia com os estudos do Vem e Segue-me. Perceba, o que deveria ser uma bênção na conexão entre a irmã e Deus, isto é, o estudo das Escrituras, se torna algo estressante, pois ela se dá conta de que não consegue cumprir com tudo que lhe foi requerido. Neste caso, aquilo a que me refiro amplamente como regras pessoais de segurança pode incluir boas ideias de como convidar o Espírito para nossas vidas. Todavia, precisamos entender que muitas vezes esses insights são para o nosso benefício pessoal e não para a aplicação generalizada na igreja. Parte deste estresse pode ser devido aos diferentes tipos de personalidade que cada um de nós possui. Um amigo partilhou comigo a história de como seu bispo convidou a ala a participar de uma série de tarefas complicadas e demoradas ao longo de um ano para fortalecer sua espiritualidade. Nesta situação, o pecado seria cair na preguiça espiritual, e as regras pessoais de segurança seriam completar várias atividades desafiadoras projetadas para construir uma força espiritual maior. Meu amigo se esforçou para seguir os conselhos de seu bispo e muitas vezes se sentiu estressado porque não estava cumprindo plenamente as metas da ala. Todavia, ele ficou surpreso quando, em meados do ano, ouviu o bispo comentar no conselho da ala que até ele não estava cumprindo todas as metas, porque eram muito difíceis. Espere um minuto, pensou meu amigo. Tenho ficado quase louco tentando manter este objetivo e você não o está cumprindo? Do ponto de vista do bispo, era bom estabelecer metas elevadas, e se você não alcançasse, tudo bem. Em contraste, meu amigo acreditava que se você estabeleceu uma meta, você deve alcançá-la. O fato de meu amigo ter uma perspectiva diferente e não estar ciente de como o bispo percebia o objetivo, levou-o a ficar sobrecarregado desnecessariamente. Esta história é um lembrete de que quando você e eu estamos em posições de liderança, tanto na igreja quanto em nossas famílias, devemos pensar cuidadosamente se as regras pessoais de segurança que propomos poderiam se tornar um jugo pesado para aquelas pessoas. Para todos nós, pode ser útil recuar e perguntar: as regras pessoais de segurança que tenho me ajudam a me aproximar de Cristo ou elas se transformaram em uma barreira que está me afastando dele? Em Mateus capítulo 11, versículos de 28 ao 30, Jesus nos convidou, abre aspas, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fecha aspas. Em outra ocasião, em Mateus capítulo 23, Jesus afirmou, abre aspas, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus, fecha aspas. Em outras palavras, eles estão criando um monte de leis. Jesus então diz, abre aspas, eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, fecha aspas. Você vê a conexão entre fardo pesado e cargas pesadas? É interessante notar que nos tempos antigos, as regras pessoais de segurança dos fariseus eram conhecidas coletivamente como, abre aspas, o jugo da lei, fecha aspas. Vemos algo semelhante no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos. Eles tinham se reunido para discutir quais regras os gentios convertidos precisavam seguir. Repare nisto, abre aspas. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes, agora, pois, por que atentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Fecha aspas. Novamente, vemos o conceito de que o jugo eram aquelas regras e regulamentos extras. Se juntarmos estas diferentes peças deste quebra-cabeça, veremos que outra maneira de ler Mateus 11 é que Jesus estaria dizendo algo como, vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados com todas estas regras pessoais de seguranças extras que não fazem realmente parte da lei de Deus. Vinde a mim, meu jugo é fácil e meu fardo é leve. Meu jugo é amar a Deus, amar ao próximo. Você pode fazer isso.
Lembre-se do que disse o presidente Uchtdorf, abre aspas, uma ideia que funciona bem para determinada pessoa pode criar raízes e se tornar uma expectativa, e gradualmente os princípios eternos podem se perder no labirinto das boas ideias. Fecha aspas. Um dia, os fariseus vieram a Jesus e lhe disseram, abre aspas, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Fecha aspas. Veja, eles não estavam falando de boa higiene aqui. Ao contrário, estavam falando de uma regra pessoal de segurança adicional que os fariseus haviam criado. Jesus então responde, abre aspas, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Fecha aspas. Por um momento, Cristo muda de assunto. Então, continua, abre aspas, porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim, desobrigado fica. Esse não honrará, de modo algum, nem a seu pai, nem a sua mãe. Fecha aspas. Aparentemente havia se desenvolvido uma tradição onde as pessoas podiam dedicar algum dinheiro a Deus, de modo que, se a mãe ou o pai os procurassem e falassem, eu preciso de ajuda para comprar comida, eles poderiam dizer, desculpe, eu dediquei esse dinheiro a Deus e não posso ajudá-lo. Jesus não aprovou a ideia e afirmou, abre aspas, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus, hipócritas. Fecha aspas. Então, voltando ao ponto inicial relativo ao fato de os discípulos não lavarem as mãos antes de comer, ele diz, abre aspas, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado na latrina? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Comer, porém, sem lavar as mãos, não contamina o homem. Fecha aspas. Jesus está dizendo aos fariseus, vocês estão perdendo o foco. Vocês estão se concentrando em tradições a respeito de lavar as mãos e, no processo, estão perdendo aquilo que Deus realmente quer que façam. Em outra ocasião, Jesus disse aos fariseus, abre aspas, condutores cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo, fecha aspas. Agora, para ser claro, a lei judaica não previa uma dieta à base de mosquitos e tampouco de camelos. O que Jesus está dizendo é, ei, você vai fazer um esforço para coar os mosquitos de sua água, para ter certeza de não beber nenhum, mas depois você se vira e engole um camelo. Em outras palavras, você está perdendo o foco. Aqui está um exemplo simples, mas real. Eu não sei como é o estudo das escrituras em sua família. Provavelmente todos são reverentes, você tem números musicais especiais e é tudo incrível. Em minha família também temos algumas boas sessões de estudo das escrituras juntos. Mas às vezes nossos filhos estão discutindo ou brigando uns com os outros e eu perco a paciência e digo algo como, querem todos ficar quietos? Estamos tentando ler as escrituras e sentir o Espírito aqui. Bem, o que acontece depois dessas frases? O Espírito Santo se foi. Se o foco era ajudar minha família e eu a sentir o Espírito, eu perdi completamente a oportunidade, porque estava mais concentrado em fazer o estudo das escrituras do que ter o Espírito Santo conosco. Em João 5, Jesus curou um homem no sábado. Depois de curá-lo, ele disse, abre aspas, levanta-te, toma tua cama e anda, fecha aspas. Levar a cama no sábado era proibido por uma regra pessoal de segurança farisaica. Jesus poderia ter dito, eis que estás curado, volta amanhã e pega tua cama. Ou ele poderia ter esperado mais um dia para curá-lo. Afinal de contas, o homem já estava doente há 38 anos. Ele não poderia ter esperado por mais um dia? Mas Jesus curou o homem no sábado e disse, toma tua cama e anda. Ao invés de louvar a Deus pela cura milagrosa, os fariseus criticaram o homem dizendo, é dia de sábado, não é lícito que você carregue sua cama. Em outro sábado, Cristo encontrou um homem que tinha sido cego desde o nascimento. Para fazer a cura, Jesus cospe na terra, fazendo uma espécie de barro. Na sequência, ele colocou o barro nos olhos do cego e ele foi curado. Será que Jesus teria poder para curar o cego sem o uso do barro? Sem dúvida que teria. Agora, note a seguinte situação. Cuspir na terra e fazer barro foi visto como um ato de criação, atitude que violava uma regra pessoal de segurança farisaica. Assim, quando os fariseus ouviram falar desta cura, alguns deles disseram, este homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado.
Diante de um milagre absoluto, eles estavam apenas concentrados nas suas regras pessoais. Será que fazemos algo semelhante? Às vezes, o foco nas regras pessoais de segurança acontece não apenas com indivíduos, mas como comunidades também. Em um domingo, enquanto servia como missionário de tempo integral no Colorado, eu estava sentado junto ao púlpito porque havia sido designado para dar um discurso naquele dia. Um recém-converso, a quem chamarei Brian, estava planejando trazer sua esposa e filhos que não eram membros da igreja. Lembro-me de estar sentado esperando a chegada de Brian e sua família. Eu estava nervoso porque a reunião havia começado e ele ainda não havia chegado. Aquela ala tinha uma tradição na qual eles fechavam todas as portas da capela assim que o hino sacramental começava. Os jovens eram designados para ficar ao lado da porta e garantir que as pessoas não entrassem na capela durante o sacramento. Poderíamos chamar isto de regra comunitária de segurança para proteger a santidade do sacramento. Infelizmente, Brian, sua esposa e 3 filhos chegaram na capela enquanto o sacramento estava sendo distribuído. De onde eu estava, vi a família entrar no prédio. Brian parecia tão orgulhoso de estar lá. Eu sabia que tinha sido necessário muito esforço para ele convencer a esposa e os filhos a irem com ele à igreja naquele dia. E pude ver em seu rosto uma expressão exuberante, algo como se dissesse: "Conseguimos, estamos aqui. Minha família veio à minha nova igreja." Então, vi um dos jovens lhe dizer: "Você não pode entrar aqui agora." A mensagem que o jovem tentou transmitir de forma desajeitada foi: "Sinto muito, mas poderia esperar mais 5 minutos até terminarmos de passar o sacramento?" Mas o que Brian ouviu foi: "Você não é bem-vindo aqui." Ele virou-se junto com sua esposa e seus filhos e saiu da capela. Eu deveria ter saído imediatamente e ido encontrá-lo. Entretanto, o poder da regra comunitária de segurança era forte. Ao invés disso, esperei até depois do sacramento, esperando que ele voltasse. Como ele não voltou, deixei a capela com um dos missionários e dirigi até a casa de Brian. Ele estava humilhado e exclamou: "Eu nunca mais vou voltar naquela igreja." É bom ter uma atmosfera reverente durante o sacramento? Claro que sim! Entretanto, neste caso, a estrutura usada para criar a atmosfera reverente fez com que um jovem bem intencionado e eu, um missionário de tempo integral que deveria saber melhor, nos concentrássemos em uma regra comunitária de segurança em vez do foco principal. Quando Jesus foi perguntado: "Qual é o grande mandamento na lei?" Ele disse, abre aspas, "Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo." Fecha aspas. Essa é uma lei fundamental. Vamos nos voltar para um outro aspecto das regras de segurança pessoal. Quando ensinarmos aos outros, precisamos ter certeza de que nos concentremos nas leis fundamentais e não nas regras pessoais de segurança. Aqui está um exemplo. Eu não sei quais são suas opiniões sobre os filmes classificados como PG-13, isto é, aqueles para os quais é sugerido o acompanhamento dos pais para crianças abaixo de 13 anos. Não estou tentando causar controvérsias, mas acho que você pode concordar comigo que há filmes desse tipo que são tão limpos que uma criança de 10 anos poderia vê-los. Todavia, alguns filmes deste mesmo grupo são tão maliciosos que talvez os adultos não devessem assisti-los. Quando meu filho mais velho tinha 10 anos de idade, ele disse que queriam ver um certo filme de classificação PG-13. Eu não queria ter que arrazoar com meus filhos sobre quais filmes eles podiam ou não assistir. Então, eu inventei uma regra pessoal de segurança criando uma nova regra familiar. Eu disse: "Em nossa família, nós não assistimos a filmes do tipo PG-13 até os 13 anos. Como ele é um jovem obediente, então ele disse: "Está bem." Durante os próximos 3 anos, eu me salvei de discussões sobre filmes. Eu estava feliz comigo mesmo. Mas você consegue adivinhar o que meu filho queria fazer em seu aniversário de 13 anos? Exato, ele queria assistir a 3 filmes do tipo PG-13. Com o passar do tempo, felizmente, aprendi um pouco mais sobre as regras pessoais de segurança e algumas maneiras mais eficazes de focar em princípios e doutrinas. Um tempo depois, minha terceira filha estava com 11 anos de idade. Ela, então, queria assistir um filme do tipo PG-13 com seus amigos. Quando ela me perguntou se podia, eu disse: "Querida, por que você não pesquisa sobre este filme para ver a razão pela qual ele é classificado como PG-13? E aí, depois, podemos conversar sobre este assunto." Ela respondeu: "O quê? Pai, eu pensei que nessa família nós tínhamos uma regra de não poder filmes do tipo PG-13. Eu disse: "Por que você acha que temos essa regra?" Ela pensou por um momento e disse: "Eu sei, é para não vermos coisas ruins até sermos mais velhos." Falha total dos pais. Ela realmente entendeu a regra pessoal de segurança, mas eu não lhe havia ensinado a conexão entre a mídia, o Salvador e como ter o Espírito Santo como nosso companheiro constante.
Estes princípios se conectam com o nosso convênio batismal e sabemos que a mídia inadequada afastará o Espírito Santo. Ela conhecia a cerca, mas não a razão por trás dela. Na verdade, não queremos assistir a coisas ruins em idade nenhuma, porque isso afastará o Espírito Santo. Em uma aula anterior, falamos sobre doutrinas, princípios e aplicações. Esta é uma maneira diferente de abordar esta mesma ideia. Como professor, quero me concentrar em doutrinas e princípios e geralmente deixar que as pessoas façam suas próprias aplicações. As aplicações muitas vezes se desviam para o reino das regras pessoais de segurança. Em uma ocasião, Jesus disse, abre aspas, de dogmas, que neste conceito significam crenças ou opiniões, não falarás, mas declararás arrependimento e fé no Salvador e remissão de pecados por batismo e por fogo. Sim, pelo Espírito Santo. Fecha aspas. Ou como disse o Elder Bednar, abre aspas, aplicações tais como itens nas longas listas de coisas a fazer de muitos membros tendem a receber uma atenção desproporcional e excessivas. Eu não estou sugerindo que as aplicações nunca devem ser estudadas, aprendidas ou ensinadas. As aplicações apropriadas são necessárias, mas nunca podem se manter por si mesmas. O que é necessário é um equilíbrio entre doutrinas, princípios e aplicações. Vamos passar para outro aspecto das regras pessoais de segurança: julgar os outros. É muito fácil cair na armadilha de julgar. Talvez alguns de vocês me julgaram quando eu contei a história dos filmes de classificação PG-13. Julgar pode acontecer de diferentes maneiras. Por exemplo, uma pessoa poderia dizer: como ele pode ter uma recomendação para o templo com uma regra pessoal de segurança como essa? Por outro lado, outra pessoa poderia dizer: não posso acreditar como a regra pessoal de segurança dele é tão ridícula. Eu entendo que às vezes é difícil evitar julgamentos. Considere a seguinte situação hipotética. A filha de Denise, Jennifer, foi convidada para o baile de formatura da escola. O problema é que Jennifer completaria 16 anos de idade 4 dias após o baile. Denise disse a Jennifer que ela poderia decidir por si mesma se ela iria ou não. Após reflexão, Jennifer decidiu ir ao baile de formatura. Alguns dias depois, o rapaz que havia convidado Jennifer para o baile de formatura lhe perguntou: quantos anos você tem? Ela explicou que tinha 15, mas que faria 16 4 dias após o baile de formatura. O rapaz prontamente desfez o convite para o baile. Você julgou alguém nessa história? Sabe, algumas pessoas julgarão Jennifer dizendo: isso é o que se recebe quando não se segue o profeta. Talvez alguns apontem para Denise como a vilã do meu exemplo e pensem: ela deveria ter feito um trabalho melhor ensinando sua filha. Outros julgarão o menino e sentenciarão: aquele idiota perdeu totalmente o foco. Eu apresentei este exemplo para uma pessoa e ela teve uma avaliação totalmente diferente. Ela disse, abre aspas, eu não acho que a culpa foi do menino. Ele não queria desconvidar a garota para o baile. Foi a mãe dele que o obrigou a desconvidá-la. E eu não permitiria que minha filha tivesse uma sogra que julgasse de forma tão crítica. Fecha aspas. Você entendeu? Essa pessoa iniciou um julgamento de um personagem que não estava na minha história original. Mas eis o que Jesus ensinou. Abre aspas. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho e não consegues ver a trave que está no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Fecha aspas. Um homem que chamarei de Brad era muito zeloso na observância do dia do Senhor. Ele lia apenas materiais da igreja no domingo e não consumia mídia popular. Ele também se certificou de usar uma camisa branca e gravata durante todo o dia. Para ele, estas regras pessoais de segurança eram uma parte importante para manter sagrado o dia do Senhor. Quando Brad vivia na costa leste dos Estados Unidos, ele não notou como os outros membros da igreja observavam o dia do Senhor porque ele não os via com frequência fora das reuniões da igreja. Quando se mudou para Utah, ele não aprovava as ações de muitos de seus vizinhos cujas regras pessoais de segurança eram diferentes das suas. Ele ficou particularmente irritado quando viu um membro do bispado entregando guloseimas aos membros da ala no domingo, usando bermuda e uma camiseta. Entenda, não há nada errado com as decisões pessoais de Brad. Na verdade, cada uma delas, em tese, poderia ser muito útil para facilitar sentir o Espírito Santo no dia do Senhor. Entretanto, ele perdeu o foco ao usar suas regras pessoais de segurança para fazer julgamentos de outros. Esta energia mental que ele poderia ter utilizado para aproximar de Cristo foi desviada para julgar os outros. Felizmente, muitos evitam julgar. Por exemplo,
Karen entrou na igreja aos 22 anos de idade e foi prontamente chamada para servir na primária. Karen não sabia nada sobre o ensino do evangelho às crianças, mas ela amava as crianças. Ela convidou seus alunos da primária para ir à sua casa e jogar alguns jogos para construir uma amizade. Veja, quando Karen estava crescendo, seu jogo favorito para brincar com sua família era o pôquer. Ela ficou chocada ao saber que nenhum de seus alunos da primária sabia como jogar. Então, ela os ensinou. Imagine a surpresa de algumas das mães quando descobriram o que seus filhos estavam fazendo em sua atividade da primária. Essa poderia ter se tornado uma situação na qual Karen se sentiria julgada, inferior e registrado sentimentos negativos em relação à igreja. Entretanto, as mães eram sensíveis à situação de Karen e a amaram ainda mais por seus esforços. Não havia necessidade de julgar, apenas de amar. Você e eu julgamos os outros? Provavelmente sim, porque este é um problema que já existe entre nós há muito tempo. Está presente hoje, estava presente no tempo de Jesus, e o apóstolo Paulo escreveu sobre isso para a geração posterior à de Cristo. Ele disse, abre aspas, quanto ao que está enfermo da fé, recebei-o, não em contenda de opiniões, porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. Fecha aspas. Perceba, no contexto, Paulo não está falando de vegetarianismo, tudo bem? Ele está se referindo a questões sobre era correto comer certos tipos de carne que eram proibidos pela lei judaica ou que tinham sido oferecidos aos ídolos em sacrifício. Paulo nos diz para não julgarmos uns aos outros com base nessas questões, dizendo, abre aspas, o que come não despreze ao que não come, e o que não come não julgue ao que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, mas antes julgai isto, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Fecha aspas. Você bebe refrigerantes? Imagine que você cresceu em uma casa onde beber um determinado tipo de refrigerante era quase o mesmo que beber uma dose de cachaça. Aí, você cresce, sai de casa e quando você vai para a casa de seus pais no dia de uma comemoração de família, você pode tomar aquele refrigerante na frente de sua mãe e do seu pai? Tecnicamente, você não está infringindo nenhuma lei. Mas note o que Paulo diz, abre aspas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Fecha aspas. Então, você pode beber refrigerantes? Claro, isso é uma escolha sua. Mas por que você utilizaria isso para magoar os outros? Paulo continua, abre aspas, não destruas com o que você come ou bebe ou usa aquele por quem Cristo morreu. Fecha aspas. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que todas as coisas são limpas. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem algo em que teu irmão tropece. Em outras palavras, neste contexto é totalmente bom comer, mas é errado para você fazer os outros caírem pelo que você come. Este é um princípio importante a ser incluído em uma discussão sobre julgamento. Não é apenas, eu posso fazer o que eu quiser, não me julgue, mas também estar ciente de que nossas ações podem afetar os outros. Às vezes, mesmo que possamos fazer algo, escolheremos não fazê-lo, não porque tenhamos medo de ser julgados, mas porque amamos a outra pessoa e não queremos magoá-la. O último aspecto das regras pessoais de segurança que quero destacar é seguir o profeta. Uma de minhas preocupações em discutir esse assunto é que isso poderia levar alguns a pensar, ótimo, vou jogar fora todas as regras pessoais de segurança e fazer o que eu quiser. Uma vez eu estava guiando um tour em Israel, e enquanto estávamos no ônibus dirigindo para o nosso próximo local, conversamos sobre as regras pessoais de segurança. Quando chegamos ao nosso destino, ouvi uma mãe dizer a seu filho de 10 anos, certifique-se de estar com seu amigo. E o menino respondeu, oh mãe, isso é apenas uma regra pessoal de segurança. Se não tivermos cuidado, podemos descartar regras pessoais de segurança valiosas. Um conjunto importante destas regras são aquelas apresentadas pelo profeta. Pessoalmente, acredito que quando o profeta ensina algo, isso o coloca em uma categoria diferente de muitas das regras pessoais de segurança que temos discutido hoje. A este respeito, por exemplo, uma pessoa poderia dizer algo como, não entendo por que precisamos dessa regra pessoal de segurança. Ao que alguém deveria responder, este é o ponto. Os profetas veem coisas que nós não podemos ver. Uma das perguntas para a recomendação do templo é, você apoia os membros da primeira presidência do Quórum dos 12 Apóstolos como profetas, videntes e reveladores? Esta é uma lei fundamental. Jesus também a ensinou dizendo, dareis ouvidos a todas as palavras e mandamentos do profeta que ele vos transmitir, andando em toda a santidade diante de mim, pois suas palavras recebereis como de minha própria boca.
com toda paciência e fé. Vamos para um exemplo real. O panfleto Força dos Jovens contém algumas regras pessoais de segurança. Devemos jogá-las fora? Não, claro que não. O presidente Russell M. Nelson disse, abre aspas, Força dos Jovens deve ser o seu padrão. É o padrão que o Senhor espera que toda a sua juventude defenda. Fecha aspas. Quando o profeta diz, você deve viver isto leva a um domínio diferente de regra pessoal de segurança. Agora é seguir o profeta. E curiosamente, o presidente Uchtdorf disse, abre aspas, vocês que já têm 18 anos ou mais, se não tiverem mais esse livreto, certifiquem-se de conseguir guardá-lo e usá-lo. Fecha aspas. Às vezes podemos ouvir os ensinamentos de um profeta e pensar, isso é bom para a maioria das pessoas, mas eu sou uma exceção. Isto é perigoso, porque tendemos a superestimar nossas habilidades. Você sabia que 93% dos americanos pensam que são motoristas acima da média? Você não precisa ser um matemático para perceber que 93% dos americanos não estão acima da média dos motoristas. Mas muitos de nós superestimamos nossas habilidades de direção e, às vezes, superestimamos nossas habilidades espirituais também. Podemos pensar, não preciso desta regra pessoal de segurança que o profeta está ensinando, porque sou realmente forte. Mas o presidente Henry B. Eyring ensinou, abre aspas, todas as vezes que escolhi procrastinar a obediência a um conselho inspirado ou considerei-me uma exceção, descobri mais tarde que estivera caminhando em terreno perigoso. Todas as vezes que ouvi o conselho dos profetas, senti uma confirmação ao orar e o segui, percebi depois que havia caminhado em direção à segurança. Fecha aspas. Hoje discutimos vários aspectos das regras pessoais de segurança. Este é um tema complicado. É uma daquelas áreas em que temos que ter muito cuidado e garantir que nosso foco esteja em Jesus Cristo. Ao concluir, talvez estejamos pensando, esta foi uma grande discussão. Gostaria que minha colega ou meu irmão ouvisse esta aula. Eles realmente precisam disso. Mas, ao invés disso, que tal uma nova aproximação? Abre aspas. Senhor, sou eu? Fecha aspas. Que mensagem há neste podcast para você? Talvez alguns de nós estejam em perigo de cair em transgressão e precisem criar algumas cercas pessoais de segurança. Ocasionalmente, outros precisarão deixar para trás algumas regras pessoais de segurança que se enquadram na categoria de jugo dos fariseus. Talvez alguns de nós precisemos nos conectar mais ao amor de Deus e ao próximo. Alguns, na realidade, todos nós, precisamos parar de julgar. Outros têm deixado de lado os ensinamentos proféticos e precisam mudar e voltar à segurança. Qualquer que seja a aplicação pessoal que você esteja pensando, espero que lembre sempre das palavras do apóstolo Pedro, abre aspas, como libertos e não como tendo a liberdade por cobertura da maldade, mas como servos de Deus, fecha aspas. Em outras palavras, Pedro diz, agora que Jesus veio, você não precisa viver sobre o jugo dos fariseus. Como Paulo insistiu, abre aspas, vivam pelo Espírito e não gratifiquem os desejos da carne, fecha aspas. Vamos encontrar algumas situações difíceis. Quando não tiver certeza do que fazer, lembre do conselho de Mormon de buscar diligentemente a luz de Cristo. O Espírito nos ajudará a ver as coisas como elas realmente são. E se escutarmos atentamente, nos ajudará a saber o que precisamos fazer. Às vezes, isso significará estabelecer regras pessoais de segurança mais rígidas. Outras vezes, pode ser uma instrução para sermos menos ou mais rígidos nas regras pessoais de segurança com nossos filhos, ou outros sobre os quais temos responsabilidade. Saberemos como lidar com situações específicas procurando diligentemente a luz de Cristo. Oro para que a discussão que tivemos hoje nos ajude a nos conectarmos mais profundamente com o Salvador e a encontrar maior paz e alegria em nossas vidas pessoais. Muito obrigado por nos ouvir até o final. Esperamos que este curso o ajude a se conectar cada dia mais com Jesus Cristo. Agora, convidamos você a avaliar este podcast e, caso queira, deixar um comentário. Isso faz toda a diferença para este projeto. Por último, caso tenha gostado, compartilhe este material com seus amigos e familiares e permita que o Salvador possa abençoar a vida de todos.